Nós estamos aqui com o professor Paulo Henrique Dias Menezes. Obrigada, Paulo, por vir aqui na tribuna para conceder essa entrevista. E ele é um professor do Departamento de Educação, mais ligado ao ensino da física, e ele veio falar para a gente sobre essa questão da física e da alimentação dentro da 5ª Jornada de Divulgação Científica, que acontece na semana que vem. Paulo, nutrição e física tem muita coisa a ver? Tem muita coisa a ver, por incrível que pareça, né? Porque a gente tem, né, normalmente a nutrição é vista muito pelo viés da biologia e da química, né? A física pouco aparece nisso. Mas quando a gente vai analisar pelo aspecto, né, funcional da questão, por exemplo, da energia que os alimentos liberam, essa energia é a mesma energia que a gente estuda na física, seja na mecânica, na eletricidade, né? E dificilmente a gente vê, né, não só às vezes até os próprios professores, como os alunos, fazer essa correlação. E por que você, para o tema da palestra, você partiu do documentário Super Size Me, que é um documentário de 2004, para elaborar essa questão? Esse documentário ele me chamou muito a atenção. Foi um período em que ainda lecionava, né, para o ensino médio, e alguns alunos, né, a gente estava fazendo um trabalho que envolvia justamente essa questão de calorias de alimento. Então a gente pegava alguns alimentos, né, e pensar nessa ideia da caloria como liberação de calor mesmo, né? No caso, por exemplo, quando você queima um amendoim, né, e usa aquela energia liberada para esquentar uma certa quantidade de água, e a partir da variação de temperatura você sabe quantas calorias foram liberadas. E foi na época que esse documentário surgiu. Na época também eu tinha lido um artigo, né, do professor Kenneth Cooper, né, que é o autor ali o idealizador, né, do chamado teste de Cooper, em que ele questionava a diferença que existia entre, por exemplo, porções de alimento na década de 1970, se não me engano, e no final dos anos 90. Então, uma coisa que ele falava, por exemplo, você tinha um copo de refrigerante, era um copo, a gente chama até hoje em dia de copo americano, aquele copo de 200 ml era um copo de refrigerante. Aí, de repente, você tem uma porção que te oferece 750 ml de refrigerante. Um hambúrguer, por exemplo, naquela época, era um hambúrguer que tinha ali 100 gramas. Né? No final da década de 90 já era praticamente 200 gramas num único hambúrguer, né, de carne ali, sem contar quase dobra, né, praticamente a quantidade de energia, né? E o documentário, ele trata exatamente disso, né, de uma questão que você tem uma mudança de hábitos alimentares que vai ocorrendo progressivamente ali, uma necessidade, né, cada vez mais rápida de você se alimentar, e parece que é uma necessidade também de uma caloria muito rápida, né, e a quantidade também ela vai aumentando muito. E como eu lidava com adolescentes, por exemplo, naquela época, me chamou a atenção, e quando surgiu esse tema, né, especificamente, né, a ciência alimentando o Brasil para essa jornada, eu pensei que seria ideal retomar um trabalho que eu já fazia antes dos meus alunos do ensino médio para o tema dessa palestra. Então, quando a gente pensa nessa questão da energia que vai ser fornecida por um alimento muito calórico, e no caso do fast food é pouco nutritivo, a gente tem uma energia que sobra, né? Vamos dizer assim, se você vai pegar uma porção grande de refrigerante, uma porção grande de hambúrguer, com batata frita mais os molhos, a gente tem uma caloria que vai fornecer uma quantidade de energia absurda, a gente pode dizer isso? Não só a gente pode dizer, né, a questão da... Porque, veja bem, existe uma máxima física, né, uma máxima não, na verdade, um princípio físico importantíssimo que diz que a energia não pode ser criada nem destruída, ela apenas se transforma, né? E aí que vem a grande questão, porque se eu faço uma ingestão, né, grande ali, por exemplo, em termos de energia, né, um pouco nutritiva, né, como você diz, essa energia, né, digamos assim, ela tem que virar alguma coisa. E aí existe também um sentido, né, de preservação do nosso próprio organismo e uma forma, né, de energia também, que a gente chama uma energia em potencial ou energia potencial, aquela que tem a capacidade de realizar algum trabalho, que é a maneira que o nosso organismo encontra para poder armazenar. Então isso vai ser armazenado na forma de tecido, né, adiposo mesmo, e é um dos grandes responsáveis pela obesidade que nós temos atualmente, né, que já virou, né, basicamente aí uma questão de saúde mundial, né, saúde pública mundial. Diabetes, né, essa questão do alimento pobre, né? Muito pobre.